Mais de 4 milhões de reais chegando nesse mês de março para os cofres esmeraldinos. No vídeo de hoje, irei falar aqui dessa importância da classificação na Copa do Brasil, além do próximo duelo na segunda fase diante o Criciúma. Outro assunto também importante do nosso vídeo envolve reforços, né? A torcida esmeraldina preocupada nessa atuação diante o Souza da Paraíba, quais posições o Goiás deve se reforçar até o início do Campeonato Brasileiro e sobre o comando do time esmeraldino que foi passado agora para o Bruno Pivetti, o Glauber Ramos que vinha fazendo uma boa temporada no Goiás. Será que ele foi injustiçado, enfim, merecia ser efetivado no seu cargo? E qual deve ser a sua função também para esse ano de 2022 que já está definida? Esse será os principais assuntos, né, melhor dizendo, do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 4.000 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que eu já fiz a análise da partida de ontem contra a equipe do Souza, vou deixar o link aqui também no final para vocês acompanharem. Irei começar o vídeo de hoje falando a respeito, né, dos reforços que o Goiás deve trazer até o início do Campeonato Brasileiro, principalmente após a partida de ontem, que foi o primeiro grande compromisso, né, perigoso, jogo difícil também pelo lado esmeraldino, atuando fora de casa. Ficou ali bem nítido as dificuldades, enfim, necessidades também do time esmeraldino até o início do Campeonato Brasileiro. E a torcida já começou a pegar no pé aí do Arlen, né, do presidente Paulo Rogério Pinheiro. Será que vai chegar mais reforços? Enfim, quais posições devem ser as prioridades pelo Verdão? Segundo até informações aí da página do Imprensa Verde, com toda certeza é prioridade hoje dentro da direção esmeraldina trazer pelo menos um zagueiro que atue pelo lado direito do campo, já que o Reinaldo, né, possivelmente deverá ser o titular na Série A do Brasileirão. Além disso, mais um meio de campo. Essa conversa foi mais lá no comecinho do ano mesmo. Falaram que ia trazer um outro camisa 10 para competir com o Elvis. Depois eu até voltar nessa área. E pelo menos mais 2 jogadores que atuem pelo lado do campo. Um jogador mais de velocidade. Inclusive o próprio Dadá Belmonte, que vem fazendo um bom estadual lá no Água Santa. O Paulo Rogério já tinha cravado que ele iria jogar a Série A pelo Goiás. Possivelmente retornará para o Brasileirão. Mas principalmente no jogo de ontem ficou aí a necessidade do Goiás ter pelo menos mais um outro nome para um meio de campo, especificamente de volante, aquele primeiro cabeça de área. Até mesmo porque o Felipe Bastos jogou bem na primeira etapa, mas é um jogador um pouco lento, né? Até mesmo no segundo tempo teve que ser substituído por conta da sua questão física, se desgastou bastante. Além do Caio Vinícius, que até fez alguns gols nessa temporada, já foram 3 no Campeonato Goiano em apenas 8 atuações, mas não é um cara assim que convence muito a torcida esmeraldina desde a última Série B. Depois no segundo tempo entrou o Auremir também, que não conseguiu dar grande sequência. O Auremir que começou até de titular no Goianão, gostava ali da atuação dele, dava uma movimentação boa no meio de campo do Goiás, bem ágil, mas voltou agora nesse duelo também contra o Souza, jogando muito mal, errando alguns passes, enfim, muito desatento nesse duelo. Ficou a necessidade de o Goiás ter pelo menos mais uma opção no banco de reservas. Jogou ali praticamente a reta final toda da segunda etapa com os 2 volantes amarelados. Então ficou essa necessidade nítida do Goiás ter mais outras opções no banco de reservas. A diretoria aí, com toda certeza deve olhar com mais cuidado nesse meio de campo, especificamente nessa função de primeiro volante. Acredito que seria sim uma boa o Goiás trazer pelo menos mais um outro jogador experiente para essa função, assim como a lateral esquerda, que em momento algum a direção do Goiás se tocou assim que precisa de um reforço urgentemente. O Arthur só tem contrato com o Goiás até o final do Campeonato Goiano, já teve até algumas sondagens do Vasco da Gama, gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui também para vocês acompanharem. A outra opção é o Hugo, que é até um jogador que eu confio um pouquinho mais, não é excepcional, mas eu acho que para a Série A seria um bom reserva, mas machuca muito, enfim, fica fora de muitos jogos. A direção deve sim tentar trazer pelo menos mais um lateral esquerdo mais experiente também até o início da Série A do futebol brasileiro. Além desses 2 jogadores de lado, não vejo assim como uma grande contratação chegando no Goiás ainda até a Série A, tá bom? Vamos aguardar também. O Luan está recuperando sua forma física, mas aqueles jogadores apostas, né, que a diretoria adora trazer ele no comecinho de temporada, com toda certeza deve chegar no maior do Centro-Oeste. Quero saber sua opinião também sobre as posições que o Goiás precisa se reforçar, além disso da atuação em tanto dos meios de campo do Goiás, que deu uma preocupada geral na torcida esmeraldina, né? Tanto do Caio Vinícius, do próprio Auremir que entrou no segundo tempo, e também do Felipe Bastos, né, que já é um jogador mais experiente. Quero saber sua opinião aqui embaixo também
nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, ainda falando sobre Copa do Brasil, irei falar sobre a premiação do time esmeraldino na competição nacional, que com toda certeza é a que mais paga no futebol sul-americano. Realmente impressionante. Ontem, só do Goiás ter entrado em campo diante a equipe do Souza, faturou aí R$1.090.000. Com a classificação, o empate aí favoreceu o time esmeraldino por 1-1. O time do Goiás pegou R$1.190.000. Então, somando só nessa primeira fase da Copa do Brasil, ainda nessa semana, possivelmente até hoje, nessa quarta-feira, deve cair aí na conta do Goiás R$2.280.000, tá bom? Uma grana muito importante, visto que é o principal meio de faturamento hoje do Goiás e de grande parte também dos times fora do eixo aqui do futebol brasileiro são a Rede Globo, né? As cotas de televisão que são pagas aí pela Rede Globo, que tem, né, o contrato com Goiás. Entretanto, essa primeira parcela da Globo, que são divididas aí em 3, só cai no mês de abril. Então, até abril, o Goiás praticamente não tem receita nenhuma, só ali de patrocinadores. Enfim, o Campeonato Goiano paga muito pouco, já até falei também sobre isso no nosso canal. Então, precisa ali ter outros meios de colocar uma grana no bolso, pagar os salários, enfim, até mesmo investir em grandes contratações. Essa classificação na Copa do Brasil é muito boa. Então, eu já falei que, né, já tem 2.200.000 aí garantidos nos cofres esmeraldinos. Então, por que essa cotação pode chegar até 4 milhões? Isso com o avanço agora para a segunda fase da Copa do Brasil. O adversário já está definido, que é a equipe do Criciúma, que eliminou o Nova Iguaçu, empate lá no Rio de Janeiro, favoreceu a equipe do Criciúma, que terá apenas um duelo aqui em Goiânia, possivelmente deverá ser ainda nesse mês de março. Vamos ver a definição da Copa do Brasil, acredito que lá para o dia 20, entre o dia 18 a 22 no máximo, tá bom? Essa segunda fase da Copa do Brasil, partida única na Serrinha, caso tenha empate, decisão vai para os pênaltis, tá bom? Então, se o Goiás avançar diante a equipe do Criciúma, faturará mais ou menos mais R$1.900.000, colocando nessa cotação toda da Copa do Brasil, R$4.180.000 nos cofres do Verdão. É uma grana muito boa, até mesmo um adversário aí nos cofres do Verdão. É uma grana muito boa, até mesmo um adversário aí na segunda fase um pouco mais difícil, mas convenhamos, o Goiás só tem muita dificuldade quando vai enfrentar o Criciúma lá em Santa Catarina, mas em Goiânia costuma aí vencer os seus duelos ou empate, enfim, não costuma perder para o Criciúma jogando em Goiânia, tá bom? É um duelo até que complicado, o Criciúma está na Série B, mas com toda certeza o Goiás tem mais dinheiro, tem mais investimento, fez aí até um time melhor, né, já que vai jogar, obviamente, a Série A, até a torcida aí, né, fazer sua festa também para ajudar nessa partida complicada. Então, dinheiro importante que pode estar chegando no time esmeraldino. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, né, o que você faria com essa verba, até mesmo voltando para o primeiro tópico do vídeo, né, investir em contratações. E para encerrar o nosso bate-papo de hoje, irei falar sobre o Glauber Ramos, né? Nessa partida contra o Souza, a torcida já começou a pegar ali no pé do Bruno Pivetti, o que eu acho assim muito injusto, tá bom? Ele só treinou 3 vezes no Goiás, é impossível falar que esse time é a cara do Bruno Pivetti, ou sei lá, do Paulo Autuori. Não faz sentido nenhum, tá bom? E até mesmo pela dificuldade do jogo, um gramado muito ruim. Acho que o Goiás até que se comportou razoavelmente bem nesse duelo, já fiz análise também sobre esse vídeo. Então a torcida falando, será que o Glauber Ramos deveria ter ficado no Goiás, foi injustiçado ou algo do tipo, é sim um assunto pertinente para a gente falar no vídeo de hoje. O Glauber Ramos tem 47 anos de idade, já está no Goiás aí, se eu não me engano, desde a temporada de 2014, chegou ali para as categorias de base, foi crescendo até ser o técnico da categoria sub-20 e já é o auxiliar da comissão técnica permanente do Goiás desde a temporada de 2020. Ainda no Brasileirão do ano passado, o Goiás já estava praticamente rebaixado no torneio. O Glauber Ramos assumiu na reta final, comandou o Goiás em 11 jogos, onde ele foi muito bem, né? Ganhou 5, empatou 1 e perdeu outras 5 para um time que estava isolado na última colocação. Chegou até a penúltima rodada sonhando ainda com a permanência na Série A. Depois disso, na Série B, naquelas demissões do Marcelo Cabo e também do Pintado, ele acabou assumindo o time esmeraldino já na reta final da competição. E até esse momento, quando deixou o comando do Goiás diante a equipe do Anápolis, foram 16 jogos com 10 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Assim, números excelentes, né? Por um cara assim que pegou uma reta final de Série B muito difícil. Convenhamos também que nessa primeira fase do Goianão, o Goiás não teve assim muitas dificuldades, enfim, grandes adversários, mas só perdeu um, né? Que foi aquele jogo ainda contra o Anápolis dentro da Serrinha. E aí fica a dúvida, né? Será mesmo que se fosse um cara mais, enfim, engomadinho, eu até não gosto de falar essa palavra, mas enfim, mais certinho, será que o Goiás não daria essa chance no profissional
do Glauber Ramos, né, efetivar ele de vez, algum cara assim que fosse mais novo, enfim, até mesmo já vimos diversos casos desses acontecer. A diretoria, por um lado, sempre falou que confia muito no trabalho dele. Em momento algum, por exemplo, o presidente falou que tem que tirar ele logo do comando, nem nada do tipo. Sempre deu muita moral, até mesmo investindo na sua capacitação. Vem fazendo em vários cursos, né? Um cara também bem um entusiasta também do bom futebol. Não é um técnico muito ofensivo, mas também não é aquela retranca toda. Acho que o Glauber tem sim um potencial dentro do Verdão. Agora irá assumir uma condição um pouco diferente, que será a transição dos jogadores das categorias de base para o profissional. O Goiás que já reformulou suas categorias de base completamente para essa temporada. Possivelmente, assim como no jogo de ontem, ele deve ficar ali auxiliando o Bruno Pivetti nos próximos jogos, deve ficar ainda na beirada do campo, né, como um técnico auxiliar, mas fica esse questionamento, né, será que não poderia dar uma chance aí para o Glauber Ramos, né, teve esse excelente desempenho, perdendo apenas um jogo dos últimos 16 partidas que ele comandou à frente do Verdão. Será que merecia mais oportunidades? Enfim, técnico que tem a confiança da diretoria, tem contrato com o Goiás, possivelmente vai permanecer para as próximas temporadas. Um nome promissor e que está no Verdão, tem 47 anos de idade atualmente. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também e se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!